Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, a família, a casa. Vamos iniciar agora orando pelos nossos propósitos, orando pela nossa causa que a gente entregou nas mãos do Senhor. Eu te convido a orar junto comigo, crendo no sobrenatural, crendo que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ou operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém, queridos. Vamos orar, ore junto comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus querido, mais um dia diante da Tua presença, mais um dia diante do Teu altar, mais um dia dizendo que Tu és fiel, que Tu és grande, que Tu és tremendo. Obrigada, Jesus querido, por entrar aqui neste lugar, neste dia de hoje. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados. Senhor, perdoa o nosso agir que não é do Teu agrado. Eu quero consagrar, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, diante do Senhor Jesus. Senhor, nos cobre com Teu sangue. Que haja, Senhor, direção neste lugar da Tua palavra, Senhor. Fique à frente desse trabalho. Tu és bem-vindo, Senhor. Vem tomar a direção, vem tomar a primazia deste lugar. Vem falar aos nossos corações. Fala, Senhor, e não se cale. Nós queremos escutar a Tua voz. Senhor, inicio agora mais um momento de campanha para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração nesta tarde. Que possa chegar como cheiro suave nas Tuas narinas. Senhor, nos blinda e nos guarda. Eu te peço que o Senhor derrame da Tua graça no nosso meio. Derrame da Tua presença no nosso meio. É assim que eu te peço e é assim que eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. E aí, queridos, talvez você esteja se perguntando, imagina você nem está dando aquele momento de silêncio para orar, porque a gente tem um foco, né? Orar pelos filhos. Então o inimigo já está escutando que você está orando pelo seu filho, né? Então o foco é pelos filhos, pelas crianças. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas para a glória e para louvor do nome do Senhor. Tem muitos testemunhos de pessoas que Deus deu livramento aos filhos, viu, queridos? Glória a Deus por isso. Eu fico assim contente com o que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer. Eu creio assim. Vamos cantar os nossos 3 hinos da nossa harpa cristã, 3 hinos de sangue. Quero te convidar a cantar junto comigo. Vamos cantar o número 10 da nossa harpa cristã, o número 10. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remido, pois Teu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que mereces o louvor. Demos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remido, pois Teu sangue limpa o pecador. Demo-nos ao Santo Espírito, 1000
louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-me glórias, ó remido, pois teu sangue limpa o pecador. Demos-nos ao Santo Espírito. De novo, tô cantando de novo, mesma estrofe. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dar ao Santo Espírito, ao Deus Trino a nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-me glórias, ó remido, pois teu sangue limpa o pecador. Vamos adorar ao Senhor com o 91 da nossa harpa cristã. 91. Jesus, eu almejo a pureza do céu, sua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dai-me a pureza da nívea luz, nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, me acorde enquanto eu lhe dar, a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dai-me a pureza da nívea luz, nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê. Me lava da fonte aberta na cruz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz, nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, neste instante espero a mão que há de criar-me um bom coração, aquele que Espírito pedem de Deus. Dá sempre a pureza da nívea luz, nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Ainda deixa esse copo aí, né? Que tá sem copo, né? Aí. Glória a Deus. Deus é fiel, nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é grande. Glória. Vamos aqui adorar o Senhor com o número... Vamos ver aqui. Vem adorar, Vitorinha. Canta mais mamãe. Tem que cantar o Indava mais sua mãe. Você vai ser minha companheira. Você vai ser minha companheira. Você é uma rainha, não é uma princesa, não. Hein? Vamos louvar ao Senhor com o número 5 da nossa harpa cristã, número 5. Espírito, alma e corpo. Ó, o povo estão falando aqui com você. Oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em
em Cristo vive altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Canta aí, Ilha, que eu vou. Eu quero a tu beber água. Em ti eu sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar, oh, glória. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu sei que a gente já cantou 3 hinos, mas vamos cantar outro. Vamos cantar o 372 da nossa harpa cristã. 372. 372, olha aí. 372 da nossa harpa cristã. Você vai adorando, entramos tarde, eu sei que a maioria já fizeram. Acho que 80% aqui dos irmãos já terminaram a sua campanha. Eu estou fazendo a minha agora. 372. Glória a Deus, eu gosto. Glória a Deus, aleluia, porque Jesus, irmãos, ele é especialista em fazer milagres, prodígios e maravilhas. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem estar em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá por seu sangue. Vai cantar. Vencerá, Jesus está fazendo, eu creio. Sempre vencerá, por Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Seu lugar vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha, de novo, não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus te dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muita audácia será, quem unido a Cristo nunca vacilar, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá,
por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Oh, glória a Deus, eu creio, queridos, que nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem coisas grandiosas, aleluia, para nos entregar. Eu creio que já está feito, e o que está feito ninguém pode desmanchar. Como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 16 e o 17, a parte B do versículo, que diz: feito está. Glória a Deus. Irmão Socorro, Deus que marca encontro na terra, Ele é tremendo. Glória a Deus. E ontem eu tive um sonho, queridos. Ontem eu tive um sonho. Eu sonhei que o Senhor escrevia no céu. E eu, dormindo, eu estava sonhando. E eu abri os olhos e eu via, E aí, no sonho, era como o Senhor fosse me arrebatar em espírito para mim ali ver aquele mistério que ele estava. Eu creio que foi uma revelação, mas no sonho eu tive medo. Eu tive medo, ali. E ali eu me acordei. Mas eu sei que o Senhor quer nos mostrar algo forte. Eu acho que Deus tem uma experiência muito grande para nos mostrar. Queridos, peça ao Senhor. Diga: Senhor, me dê o dom de visão, o dom de interpretação, de línguas. Peça para Deus abrir os seus olhos espiritual, para Deus abrir os seus ouvidos espiritual. Busque os dons espirituais. Meu esposo, irmão Alexandre, eu sempre tinha visão de ver algumas coisas, e meu esposo sempre dizia a mim: amor, pergunte quando você vê o que é que quer. Aí eu nunca faço isso. Pode orar por nós? Vem que o papai vai trabalhar. Eita, agora é pronto. Você tira a encomenda de 1.000 aí do carro? Aqui, aí tem que abrir, tá lá do outro lado. Melhor levar ela aí. Vai tirar da encomenda da mulher. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai aqui, Vitória. Querendo emmarrar o pai, é forte, Brasil. E queridos, sempre que ele dizia, que eu perguntasse o que é que queriam, Era ou do bem ou do mal, que eu perguntasse o que é que queria. E eu nunca pergunto, Que às vezes a gente vê e se assusta, Com os mistérios de Deus. Mas o mistério de Deus é tremendo, irmãos. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque, peça, que Ele vai lhe responder. O Senhor é tremendo e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós vamos fazer uso da leitura da palavra do Senhor no livro de Salmos 91, é o tema da nossa campanha. Salmo 91. E o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Porque aos teus anjos dará ordem
ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Glória seja dada ao nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Queridos, quem guarda os nossos filhos é o Senhor. O Senhor é quem guarda, porque Ele é o guarda de Israel. O Senhor é quem nos protege, nos livra das ciladas astutas do inimigo. O Senhor é quem nos blinda dos adversários. Lá no livro de Isaías 36, Isaías 37, você vai ver ali um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria, homem mau, homem poderoso, homem que tinha autoridade na terra, homem que conquistou as cidades vizinhas de Jerusalém. Queridos, e aonde ele chegava, ele tomava as cidades, ele virava o dono da cidade. Ele pegava escravos, ele matava o povo, ele tomava, aleluia, glória a Deus, as terras, ele tomava posse de tudo. Mas ele começou a ameaçar, né, Jerusalém, e ele colocou guardas nas portas das cidades de Jerusalém para impedir as pessoas de sair, e as pessoas que saíram não podiam voltar. Era como se fosse, eu moro aqui no Parque Universitário, para o pessoal vir de Areia Branca, elas têm que passar por aqui, passa bem pertinho da minha casa, né? Passa para ir para o centro aqui de Mossoró, entrando em Mossoró, ou se não vai rodeando para entrar por Açu, né? E tem também outra entrada que entra, que dá acesso próximo aqui a Mossoró, mas a entrada mesmo assim mais principal é aqui, vindo de Areia Branca, né? Passando por aqui. Pois bem, queridos, se alguém de Areia Branca, alguém da Serra do Mel saísse para vir fazer compras aqui em Mossoró, que é a cidade maior aqui das cidades vizinhas, eles não podiam mais retornar para suas casas, porque a cidade foi fechada. Mas eu quero dizer para você que Senaqueribe começa a ameaçar o rei chamado Chorão. Vamos ver aqui bem direitinho aqui no texto. Perdão, Ezequias, que naquela época desse episódio aqui era o rei, a qual o Senhor levantou ele como rei de Jerusalém, Ezequias. E o exército do rei dos sírios, queridos, tinha destruído mesmo as cidades vizinhas. E ele começava a ameaçar, porque o inimigo, ele é especialista em ameaçar você. Ele é especialista em passar em rosto. Ele é especialista em deixar você com medo, sabe? Deixar a cidade apavorada. A cidade estava apavorada. A cidade estava com medo. Mas a Bíblia diz, oh glória a Deus, aleluia, que Jerusalém era uma cidade, aleluia, que Deus tinha prometido que estava no meio dela e ela não será abalada. Lá no Salmo 46, Salmos 46, você vai ver que Deus está no meio dela. E aí, queridos, Senaqueribe manda mensageiros entregar cartas de ameaças. E ele humilhou mesmo, viu? Ele gostava de humilhar. Aleluia. E como é ruim, queridos, ser humilhados. Como é ruim passar por humilhação.
É algo que mexe com as nossas estruturas. É algo que mexe conosco, a humilhação. Era isso que Senaqueribe fazia. Senaqueribe humilhava, desprezava. Mas a Bíblia diz que ele dizia dessa forma. Diga aí, Alice e Priscila. Eu agora que acabei de entrar. Foi. Glória, vê a caravana do manto. A caravana do mistério chegou. Oh, glória. A pregadora chegou, né? Tô aqui só pincelando alguma coisa. Já cantamos, já cantei os 3 hinos da harpa. Vou passar pra mulher, que a mulher chegou já vou tá passando pra ela. Irmã Nara, abençoada de Jesus. O seu, não sei se eu posso dizer, com seu esposo, Pastor Joabe. Pastor Joabe tá aqui em casa. Ô, glória. Minha amiguinha também tá aí. Deus abençoe. Glória a Deus, queridos. E como é ruim a gente ser humilhada, a gente ser atacada, é coisa grande. Era isso que o rei da Síria fazia. O rei da Síria, ele procurava, queridos. Ele procurava humilhar. Ele procurava dizer que o povo, vocês vão viver de quê? Vocês vão beber, porque a água já acabou, eu já fechei a torneira aí. A água não vai mais passar para Jerusalém. Os tanques de água que tinha. E ele dizia, vocês vão tomar suas urinas? Olha aí, irmãos. O certo, vocês vão tomar suas urinas. Vocês vão tomar o seu xixi, conhecido assim. Será que vocês vão comer o que? Esterco? É, querido. Esterco de vaca, esterco de... Era isso que ele dizia para o povo. Ele diz, olha, não se engane que o seu Deus vai livrar vocês disso. Aleluia. Não se engane que vocês vão sair ileso desse. Glória. Queridos, enquanto ele estava, pastor Joabe, ameaçando ali, Ezequias, tudo bem, mas quando começou a ameaçar o próprio Deus, aí Deus se levantou do trono. Glória. Porque uma coisa é você mexer, aleluia, com o homem. Aleluia. A coisa é você mexer com a mulher. Mas deixa eu mandar. Quando se passa a mexer com o homem e com a mulher de Deus, é diferente. Mexa com o homem normal, mexa com a mulher normal, mas não mexa com mulher que tem negócio com Deus e não mexa com homem que tem negócio com Deus. Pelo amor de Deus, é um conselho que eu dou para você que está aqui. Aí ele começa a fazer uma carta e começa a dizer, queridos, você pensa que pensa que o teu Deus vai livrar você disso? Eita glória, aí a Bíblia diz que Ezequias começa a se angustiar, porque é normal, não existe crente super-homem, a gente tem as nossas limitações, nós temos as nossas fragilidades, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, e o diabo, querido, usa mais quem a gente ama, sabe, para nos atingir, para nos se levantar contra a obra do Senhor. Sempre levanta os filhos. José, queridos, foi atacado pelos seus irmãos. Se levanta dentro da casa mesmo. É dentro da casa, é dentro da igreja, para querer lhe impedir de adorar ao Senhor, para lhe impedir a glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que não estão mexendo com você, estão mexendo com o próprio Deus. Se Deus te botou naquele lugar, se Deus te chamou para esta obra, o Senhor se responsabiliza. Aleluia. Você não pediu para dirigir igreja. Você não pediu para ter carros. Você não pediu. Eu não pedi para estar aqui nesse lugar.
Esse trabalho chamado Pocinho de Jacó. Não foi escolha minha. Mas eu estou. Oh, Espírito Santo. Que a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo não entendendo muitas coisas, vai trabalhando para o reino, vai povoando aí a obra do Senhor e dizendo que Ele é grande porque Ele é grande. Glória a Deus, queridos. Ezequias se veste de pano de saco, de cinza, porque tem um aumento na nossa vida, queridos. Que se a gente pudesse, a gente nem saía de casa. Se a gente pudesse, a gente nem ia para a igreja. Se a gente pudesse, se eu pudesse, eu nem entraria hoje aqui. Eu já disse à irmã Nara, se a senhora vir, eu vou entrar, mas se a senhora não vir, eu não vou entrar. Confesso para vocês que eu disse isso para ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Um trabalho como esse, queridos, envolve tanta coisa. Não é porque não é um trabalho que é online, não é uma coisa zelosa aos olhos do Senhor. Esse trabalho não começa agora, esse trabalho começou pela madrugada. Glória a Deus. Eu me dormi quase 6 e pouco da manhã. Aleluia, glória a Deus. Orando para que o Senhor viesse trabalhar nas nossas vidas. Para que o Senhor viesse curar, libertar, transformar. Queridos, vai além daquilo que nós imaginamos. E eu recebo uma enxurrada de mensagens. Irmã Alexandra, eu estava no fundo do poço. Glória a Deus. Teve uma irmã que ano passado falou comigo e disse: minha irmã Alexandra, meu filho estava metido na facção, estava ameaçado para morrer. E eu enviei a live da senhora para o meu filho, lá no lugar onde ele estava. E Jesus visitou ali meu filho. E ele disse: mamãe, o Senhor me visitou. E eu não quero mais essa vida para mim. Aleluia. Queridos, e o Senhor libertou ele, tirou ele daquele lugar que era impossível. Porque quem manda no homem é o Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero dizer para você que quem manda no homem é o Senhor. Glória a Deus. Depois eu termino amanhã, eu termino essa mensagem, que amanhã vai ter, né? Pocinho de Jacó. Vamos entrar aqui às 9h30 para 10 horas. Certo, queridos? Vou ser bem breve, final de semana, para não quebrar a campanha. Mas eu quero convidar o pastor Joabe. Ele vai fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Ele de um bom grado, e com a sua esposa. E sempre eu estava chamando irmã Nara. Porque como vocês sabem, que ele diz aqui está bem carente, né? Estou fazendo praticamente só, mas Jesus está levantando as pessoas. Ontem mandou Alice, Priscila. Glória a Deus. E vai dando certo. Porque quando a gente inicia a campanha, fica mais... A guerra é mais travada. Mas Deus é fiel. Pastor Joab vai fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Aleluia, Deus. Mas se o senhor já quiser ler o tema da campanha, o Salmo 91 e o versículo 11. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria pela primeira vez estarmos aqui juntamente com a nossa irmã Alexandra. Privilégio, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Estou aqui a convite por intermédio da minha esposa, a irmã Nara, minha esposa, e também junto conosco está a irmã Alcione, esposa do pastor Lenilton. E para a glória de Deus estamos aqui, irmãos. E eu quero dizer que tudo há um propósito embaixo dos céus, amém? Ela me deixou aqui à vontade. Sou ali dirigente da congregação do Riacho Grande, da área missionária 2, tendo como pastor coordenador daqui do campo o nosso querido pastor Alcivan.
Quero deixar aqui um abraço para todos da congregação do Riacho Grande e para todos os dirigentes, amém? Que fazem ali a obra de Deus naquele lugar. Sou grato a Deus e feliz, porque Deus, Ele tem nos abençoado. A irmã Alexandra falou que não é fácil, falou que a obra não é fácil, a gente sabemos disso, mas uma coisa a gente tem de certeza no coração, que é: Deus, Ele é na minha e na tua vida. Quando a irmã Nara disse que ia vir para cá hoje, conversando com a irmã Alexandra, Deus, Ele colocou ao meu coração uma mensagem da sua parte que tem 2 textos bíblicos que são paralelos em atitudes diferentes, e eu quero compartilhar com todos que nos ouvem nessa tarde. Quero dizer que Deus abençoe todos que estão aí do outro lado, nos assistindo nessa tarde. Mais uma vez eu digo, se não fosse Deus na minha e na sua vida, nós não estaríamos aqui. Então é motivo de gratidão esse momento único de estar fazendo a obra do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Uma hora dessas era para mim estar trabalhando, mas por motivo de uma enfermidade, para passar por alguns exames, e nesse intervalo, enquanto eu não chego até ali para fazer os exames, a irmã Nara disse que vinha para cá, e eu disse: eu vou também. E Deus sabe de tudo. Eu já quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Tem 2 passagens bíblicas paralelas que a gente pode tomar atitudes diferentes. João capítulo de número 5 e Lucas capítulo de número 5. Preste atenção o que Deus quer falar para mim e para você nessa tarde, porque eu já estou sentindo a graça de Deus. Quando eu adentrei nesses portão aqui, eu já comecei a sentir o clima do Espírito Santo trabalhando neste lugar. E aonde estiver chegando esta mensagem, eu creio que Deus está trabalhando. Mas para isso, fique atento que eu vou falar através do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala sobre um homem que era coxo, aleijado, a deficiência há 38 anos, que estava ali, conhecido como o tanque de Betesda. E Jesus, passando em um caminho totalmente diferente, resolve dizer: é necessário passar por aquele lugar para ter um encontro com aquele homem. Aquele homem, quando chega naquela situação, Jesus chega para ele e diz: o que é que tu queres? E ele diz: eu queria alguém que me colocasse no tanque. Porque lá nesse tanque, em algum momento, descia um anjo e lhe fazia um movimento. E todo aquele que entrasse no tanque, ele era curado de qualquer enfermidade. Só que entenda, quando Jesus pergunta: o que é que queres? Ele diz: eu queria alguém que me colocasse no tanque. Pois quando o anjo desce e faz o movimento, vem outro e entra no meu lugar. Outra passagem da Bíblia, você vai entender. Eu quero dar 2 exemplos de atitude que devemos tomar. Quando a gente vê um homem que era leproso, Lucas capítulo 5, esse homem leproso avista Jesus, se prostra e diz: bem sei eu, mestre, que se tu quiseres, pode me tornar limpo. Oh glória! E Jesus olha para ele e diz: eu quero, seja limpo agora. Aleluia, Deus. Oh glória! O que é que eu quero falar? O que é que o Espírito Santo de Deus está me direcionando? Da mesmo jeito e da mesma forma que Jesus achou necessário passar no poço de Jacó para ter um encontro com aquela mulher, ele achou necessário passar no tanque de Betesda para ter um encontro com aquele homem. E Lucas capítulo 5, o leproso se prostra diante de Jesus, reconhece o seu poderio e diz: se tu quiseres, pode me tornar limpo. E na mesma hora Jesus disse: eu quero, seja limpo.
Oh, glória. E nessa tarde, Jesus já sou necessário eu estar aqui com a minha família para dizer assim: Jesus está lhe perguntando o que é que você acha da presença de Jesus, em qual posição você está colocando Jesus. Porque Jesus, com o aleijado no tanque, perguntou: o que tu queres? Ele disse: quero alguém para que me coloque no tanque quando o anjo movimentar as águas. Já o leproso disse: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Em outras palavras, o aleijado do tanque não percebeu de que quem estava diante dele era dono do tanque, da água, do anjo, do milagre, da minha e da sua vida. Que nessa tarde ele está dizendo: tome posse da vitória. Aleluia! Como é que está a sua visão acerca do Deus Todo-Poderoso? Como é que está a sua visão acerca de Deus que me trouxe aqui para dizer: ainda há esperança? Jesus está perguntando. Foi necessário essa tarde ele dizer: está me enxergando como todo poderoso da tua vida? Se está me enxergando como todo poderoso da tua vida, espere, porque vai chegar o milagre. Aleluia, Deus, eu creio, Deus. Na mesma hora o leproso foi limpo. Ele disse: eu quero, seja limpo. Em outras palavras, você está me reconhecendo como Deus que manda em todas as coisas. Quando a gente toma essa atitude, a gente comove o coração de Jesus. Fique com essa mensagem. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero chamar aqui a irmã Alexandra novamente. Eu quero ser grato a Deus por essa saudação. Oh, glória a Jesus. É muito bom esse ambiente, irmão. A primeira vez que eu vim aqui. Senhora? O senhor devia tirar um dia na semana para vir me ajudar. A gente vem, em nome de Jesus. O senhor escolhe aí o dia que o senhor pode vir. Pronto, ó, já tô afirmando diante das câmeras. Eita! Tá ligado no céu e na terra. Amém? Tchau, paz do Senhor. Eita, glória! Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Letícia Ariano vai vir aqui louvar o Senhor com os seus louvores. Glória a Deus. Ela vai digitar aqui qual é o louvor que ela vai cantar. Deus é fiel. Mandou pregador, mandou cantor, mandou pastor. Olha aqui. Louvado seja Deus. Glória. Deus é fiel. Vai compartilhando aí, queridos. Eu sei que nós entramos tarde hoje, mas nós estamos aqui já para a glória de Deus. Letícia vai adorar o Senhor. Tu és grande, Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor. É que eu dei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Oh, glória! Foram provas tão difíceis que eu chego até dizer. Entendo como foi que eu venci. É, Deus, é desse jeito. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar a irmã Alcione também para vir aqui, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Queridos, a mão de Deus, é a mão de Deus. A mão do Senhor está estendida. Se a mão do Senhor está estendida neste negócio, quem é que vai fazer voltar atrás? A mão do Senhor está estendida, quem é que vai fazer voltar atrás? Livro de Isaías 35 diz: Aleluia. Glória a Deus. o deserto e lugares secos se alegrarão com isso. Desertos e lugares secos se alegrarão com isso. Com isso, é o deserto que você está enfrentando aí. Não tem sido fácil não, mas o deserto vai se alegrar, viu? Vai ter o tempo de alegria. Glória a Deus. E o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Versículo de número 3. Confortai-vos as mãos fracas, fortaleceis os joelhos trementes. Deus vai fortalecer as suas mãos fracas e os seus joelhos tementes. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, vou deixar em Jeremias 18 primeiro. Cadê Lenil, seu esposo? Lenil está trabalhando, não pode chegar até aqui, mas ele Esse vai. casal abençoado. Jeremias 18 primeiro. Assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre uma roda. E um vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, e se tornou fazer outro, e conforme o que ele parecia, bem aos olhos que fazia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer vós como esse oleiro, a casa de Israel? Eis que como barro nas mãos do oleiro, Aleluia, Deus. é assim vós na minha mão, a casa de Israel. Aleluia, né? Glória a Deus. Assim somos nós na casa das mãos do oleiro. Muitas vezes a gente estamos quebrado, mas Deus quer que nós se prostre diante dele. Porque a palavra de Jeremias diz: como não posso fazer eu, Aleluia. aleluia, um vaso de novo. Às vezes o vaso está tão quebrado, mas Deus ele quer renovar, Deus quer restaurar. Aleluia, glória a Deus. Glória. Deus tem muita gente nessa hora, nesse momento. Eu creio que está como um vaso trincado. Às vezes sorri para não mostrar, mas Deus sabe como é que está aquele vaso. Aleluia, glória a Deus. Mas essa tarde eu digo: o Senhor faz um vaso de novo, conforme a vontade dele. Assim você deixa ela entrar no teu coração. Meu Deus. Dê a oportunidade a Deus, ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu agradeço minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Agora a irmã Nara, com a oportunidade de fazer aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Quem tem ouvido, ouça. Com glória. Paz do Senhor, povo amado de Deus. É a palavra 91:11. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui. E também agradecer a irmã Alexandra pelo convite, né? Ela pediu para ler aqui a palavra. Se encontra aqui, que é o tema da campanha que estamos, né? Que se encontra aqui no Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia. Esse é o tema da campanha que a irmã Alexandra, Deus colocou no coração da serva do Senhor, para estar nessa campanha, em nome de Jesus. E eu quero dizer que, ao passar por esses portão aqui, já sentimos a presença do Senhor. Quão é forte a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. E eu quero dizer a vocês que Deus já falou comigo aqui, nesse lugar fortíssimo. Aleluia. E eu creio que Deus também está falando com você aí. Aleluia. Queria tão somente que a irmã Nara não tem, é só um vaso, como a irmã Alcione falou. Mas o vaso está aqui disposta a
ser cheia pelo oleiro, aleluia. Que você possa também receber aí de Deus essa palavra do Senhor colocou no meu coração desde domingo. A irmã Alexandra já tinha me chamado para mim vir, só que não tinha dado certo ainda. E eu creio que tudo há um tempo certo das coisas acontecerem, né? E eu creio que esse dia é hoje. E Deus permitiu nós chegar aqui. E ontem eu estava em casa, já era quase meia-noite. E o Espírito Santo falou de novo no meu coração sobre esta passagem que se encontra no livro de Êxodo. A campanha que a irmã Alexandra está é sobre os filhos, né? E Deus colocou uma passagem bem conhecida em nosso meio, que é sobre uma mulher guerreira, uma mulher de fé. É a irmã Joquebede, né? A mãe de Moisés. Essa mulher foi uma mulher guerreira de fé, aleluia, que enfrentou muitos desafios para salvar o filho dela, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler a passagem que diz assim, Êxodo capítulo 2, verso 1, que diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca do junco e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs no junco à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino chorando, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Os meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama de hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai, pois a moça, e o chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou-lhe Moisés. Pois disse: Por que das águas o tenho tirado? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, nessa passagem dessa história, do começo da história de Moisés, nós vamos ver o contexto dessa história. Vamos ver o quanto o Senhor vem trabalhado, aleluia, nos projetos dele, aleluia. E a Bíblia diz que no capítulo de número 1, José já tem sido morto, né? O novo rei, o novo faraó que entra, não conhece mais José, não sabe nada de José. Já tem nascido outras gerações. E a Bíblia diz que levantou-se então um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, ao qual se preocupou, aleluia. Se preocupou porque o povo de Israel, aleluia, começou a crescer de tal maneira, aleluia, que isso incomodou ao rei. Aquele povo crescia de uma tal maneira que despertou no coração do rei, aleluia, um medo de uma rebelião, de talvez aquele povo se juntar contra os inimigos dele e tomar o trono dele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E esse rei, aleluia, ele usou de sabedoria. A Bíblia diz que ele usou de sabedoria, de astúcia, né? Para querer parar o crescimento desse povo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Para que vocês entendam o que essa mulher, aleluia, Joquebede, aleluia, fez, se arriscou. Essa mulher guerreira para o filho dela. Você vai entender o que ela passou durante este processo. A Bíblia diz que esse rei começou a perseguir o povo de Deus, começou a colocar cargas e mais cargas, afligindo eles com trabalhos, cobrando tributos, e eles começaram a se multiplicar. A Bíblia diz que
Quanto mais eles os afligia, mais eles cresciam. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto mais ele perseguia, quanto eles mais oprimia, quanto mais eles colocavam cargas pesadas, mais o povo se multiplicava. Porque o povo de Deus é assim, quanto mais bate, quanto mais apanha, mais cresce. Ai, decanta rabacei. Ih, decanta rabá. Você está entendendo porque é o mistério que você está nesse processo? É porque assim, ó, quanto mais te persegue, quanto mais bate, mais você cresce. E isso incomoda muita gente. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Este rei começou a se incomodar porque o povo estava crescendo, se multiplicando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quem pode parar? Aleluia, aquele que o Senhor escolheu. Ai, decanta. Quem pode parar um povo que Deus escolheu? Aleluia. Oh, porque Deus trabalha diferente, aleluia, dos olhos físicos. Deus trabalha diferente da visão do homem, aleluia. Quanto mais persegue, mais se cresce. Quanto mais bate, mais só cresce. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Faraó começou a se preocupar e dizendo, ele talvez usou estratégia, aleluia. Vamos botar mais carga, vamos botar mais esse povo para trabalhar. Vamos fazer de tudo para esse povo parar de crescer. Aleluia. Ah, mas só que as coisas de Deus é diferente dos olhos do homem. Aleluia. Enquanto ele pensava, aleluia, que aquele povo, aleluia, ia morrer de trabalhar. Aleluia. Interessante que o povo trabalhava para ele. Aleluia. E ele não entendia porque ele só tinha as coisas por causa do povo de Deus que estava trabalhando para ele. Você está entendendo como é? Aleluia. Tem gente que está crescendo, não é por causa dele, não é por causa que você está fazendo na obra. Ai, decanta rabá, cheio decanta rabá. É você fazendo na obra, aleluia, e ele se incomodando, mas só continue, assim como já foi falado através da serva, a irmã Alexandre, aleluia, só continue fazendo a obra, aleluia, por mais que o teu crescimento esteja incomodando, aleluia, só continue fazendo, aleluia, aquele povo, aleluia. A Bíblia diz que quanto mais os afligia, mais se multiplicava. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, aleluia, e fizeram amarga a vida deles com servidão, aleluia. Aí você e eu, às vezes, não entendemos porque é que a gente passa por tanta angústia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós passamos por tanta coisa, aleluia, que vem, aleluia, até a amargura em nossa vida. Igual a Ana, aleluia. Ana vivia amargurada, chorando pelos cantos. Ai, decanta, rabachei. Ela não chorava, ela não dizia uma palavra, ela só chorava. Ela só se movia os lábios, mas por dentro dela existia uma amargura no coração. Aleluia, mas o homem não entendia que aquela amargura dela no coração dela estava se transformando num grande testemunho. Era o Samuel dela através daquela dor que ela estava passando. Então você hoje não está entendendo esta dor que você está passando aí. Aleluia, talvez está amargo, talvez está doente, machucando por dentro. Está uma ferida, mas Deus diz assim nessa tarde para mim e para você: sou eu que vou curar, sou eu que vou cicatrizar. Ai, decanta, rabacei. Oh, aleluia. Pode até estar pensando que vai te deixar nessa posição amargura, mas sou eu que vou fazer. É eu que vou trazer o bálsamo para curar. Aleluia. Talvez estejam pensando que você vai parar. Só faça como Ana fez. Aleluia. Só continue indo para o templo, fazendo a obra do Senhor, levando o sacrifício de adoração. Ai, decanta, rabacei. O teu milagre está chegando. O teu Samuel está chegando. Daqui a pouco você coloca nos braços. Ai, decanta, rabacei. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, e botava aquele povo para trabalhar duro. Aleluia, fazendo, aleluia, tijolos, trabalhando no campo. E quanto mais esse povo, aleluia, colocava trabalho, aleluia, mais aquele povo crescia. Aí você não entende, porque você diz assim muitas vezes: só quero eu para trabalhar na obra. Só quero eu para fazer. Ai, decanta, mas lugar de estar bota outro. Ei, não se preocupe
fazendo. Não importa querer agradar o homem, não. Quero agradar a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Enquanto aquele povo estava lá trabalhando, era no campo, era fazendo tijolo, e haja trabalho, e aquele povo ali crescendo. Ei, ninguém está entendendo esse mistério, aleluia. Por que é que esse povo, aleluia, vive crescendo tanto assim? Aleluia, que eu faço isso com eles, faço aquilo, e esse povo não para de crescer. Ei, pode até tentar parar, mas não vai parar não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque o projeto é de Deus. E quando é de Deus, ninguém pode parar o que é de Deus. Aleluia. E o rei, ele não parou. O faraó não parou com as estratégias dele. Assim é o nosso adversário da nossa vida. Ele não para, ele fica procurando, ó, só fazendo estratégia. E nós, mulheres de Deus, temos que ser, aleluia, mulher de estratégia, de sabedoria. Aleluia, a Bíblia diz que ele começou, aleluia, já outro plano, aleluia. Mandou que as parteiras, aleluia, quando nascesse, aleluia, menino homem, aleluia, que ele matasse, aleluia, antes que quando fosse nascendo já matasse ali. Mas se fosse mulher, deixasse viver. Mas para tudo Deus tem, aleluia, também uma estratégia. Ai, decanta, rabacei. E Deus levantou duas mulheres parteiras. Ei, você crê nesse mistério? Que Deus vai levantar alguém, aleluia, ao teu favor? Ai, decanta, rabacei. Porque Deus também manda a estratégia do céu. Ai, decanta, Deus vai usar também alguém aí, bem perto de você, que talvez você não está vendo, mas Deus vai revelar, que vai também te ajudar nesse processo. Ai, decanta. Você pensa que vai morrer, mas ele diz assim, não vai morrer, porque eu estou enviando as parteiras. Ai, decanta, estou eu enviando a parteira, duas parteiras. Aleluia, porque ele pode até tentar matar, mas elas vão chegar, aleluia, para te ajudar a te dar vida. Ai, decanta, rabacei. Aleluia. Aleluia, essas parteiras tiveram as estratégias. Qual foi? Aleluia, não, faraó. Quando essas mulheres, aleluia, as hebreias, elas são mais rápidas, aleluia. Quando elas vão ter bebê, elas chegam lá, o menino já tem nascido, aleluia. Aleluia, então você, mulher de Deus, tem a estratégia. Tem estratégia dentro da tua casa, aleluia. Tem estratégia dentro do ministério que Deus te entregou, aleluia. Pode até estar querendo te afligir, querendo te colocar pelos cantos, mas tenha estratégia, peça a estratégia do céu. Aleluia, na verdade nós não podemos nada se não vier do céu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E para chegar aonde o Senhor colocou a direção da palavra, que foi da história de Joquebede, a Bíblia diz que então ordenou o faraó a todo o povo, porque ele não parou não. O nosso adversário, ele não para. A Bíblia diz que ele fica a nosso derredor. É direto querendo nos tragar. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso inimigo fica assim, ó, todo o tempo. Mas ao nosso lado, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Aleluia. Nos guardando. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o tema da campanha, o Salmo 91. Aleluia. Que a irmã Alexandra colocou. Ao nosso redor, aleluia, está os anjos do Senhor nos guardando. Aleluia. E nem o mal te chegará em tua casa e na tua tenda. Aleluia, porque é o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardares. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que o faraó arrumou de outra estratégia. Ele disse, vamos agora pegar tudo que for de menino, jogar no rio. Aleluia. Aí você vai olhar para esse cenário, aleluia, e diz assim, Manara, este cenário, aleluia, não tem uma possibilidade, aleluia, Deus gerar num cenário desse. Você imagina você gerar num cenário, aleluia, cenário de morte. Porque essa mulher começou a gerar no ventre dela, aleluia, louvado seja
seja o nome santo do Senhor. Um cenário de morte onde tinha um decreto. Ai, decanta, rabá. E havia um decreto do faraó para matar todas as crianças, aleluia. E aquela mulher já vinha, aleluia, com o projeto de Deus no ventre dela. E ela podia estar imaginando, meu Deus, como é que eu vou gerar? Ai, num ambiente desse, meu Pai, como é que eu vou gerar num cenário desse, aonde existe um decreto de morte, aleluia, para o meu filho, para o projeto que eu carrego aqui no meu ventre. Mas Deus diz assim para mim e para você, aonde existe o decreto do homem, ele chega com o decreto do céu, ele chega com a estratégia do céu, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali levantou uma mulher com o nome de Joquebede, uma mulher guerreira, aleluia. Ai, decanta, rabá, que não temia, aleluia, decreto de homem, mas o decreto do céu. Ai, aquela mulher era mulher de fé. Oh, Deus tremendo. Oh, Deus tremendo, aleluia. Ela achou melhor, aleluia, obedecer a Deus, aleluia. Porque no ventre dela existia um projeto de Deus, aleluia. Você está entendendo o porquê de tanta coisa que você está passando, minha filha? Você está entendendo o porquê de tudo que está acontecendo na sua vida? É porque você carrega um projeto. Ai, decanta, rabá. É porque dentro de você tem um projeto de Deus. Ai, o cenário é de morte, mas o Senhor chega trazendo vida. Ele é o Deus que dá vida, aleluia. Ele muda qualquer situação. Não há nada perdido para Ele, aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher, ela poderia dizer assim, não, eu vou entregar meu filho. Não vai ter condições dessa criança nascer. Há um decreto e Faraó vai vir tomar essa criança. Mas aquela mulher nos ensina, aquela mulher é uma guerreira, uma mulher de fé, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem noção do que aquela mulher carregava no ventre? Aquela mulher carregava, aleluia, um grande líder. Um grande missionário, eu chamo ele de missionário, um profeta, ele é um profeta. Que ele foi o libertador daquele grande povo, aleluia. E aquela mulher entendia que aquele projeto que ela carregava não poderia ser morto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus diz assim nessa tarde, olha, se levante de onde você está. Ai, decanta, rabasse. Levante de onde você está, porque tem eu negócio contigo. Ai, decanta, rabasse. O caminho para você percorrer. Ai, decanta, é só o começo. Ai, decanta, rabá. Após levante de onde você está prostrada, porque esse projeto que tu carrega no teu ventre, aleluia, é projeto dele. Aleluia, e através da vida dele, muitas vidas vão ser salvas. Você está entendendo o porquê de tanta angústia no teu coração? O porquê de tanta perseguição? O porquê de tanta opressão? É porque você carrega um projeto. E quem carrega projeto é perseguido. Quem carrega projeto, aleluia, passa por aflições. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que ela, aleluia, passou 3 meses depois que aquela criança nasceu. 3 meses com aquele menino escondido. Aleluia. É necessário muitas das vezes em nossas vidas, nós, aleluia, muitas das vezes silenciar. Olha, há o momento de silenciar. Pegar o projeto, deixar guardadinho. Aleluia, você está entendendo? Às vezes é necessário você pegar o projeto, aleluia, e se calar. Aleluia, porque se você deixar aparecer, vão querer matar. Você está entendendo? É forte o mistério, viu? Aleluia. É necessário, muitas das vezes, você se calar. Deixe Deus fazer. Com o passar do tempo, você vai chegar com o projeto na mão e ninguém vai nem entender como foi que ela passou por esse decreto. Como foi que ela conseguiu. Aleluia, louvado seja Deus. Como é que ela conseguiu durante esse decreto. Aleluia, esse menino está vivo. É necessário você se calar. Se cale, aleluia. Quando chegar o tempo, aleluia, você vai estar com seu menino no braço. Ai, decanta, rabacei. Oh, aleluia.
Bíblia diz que chegou o tempo, aleluia, de ela, aleluia, trazer esse menino, porque não podia mais esconder. Você está entendendo? Essa etapa da sua vida. Talvez alguém tenha assim, olha, chegou a etapa, aleluia, de eu apresentar o menino, porque não tem como mais esconder. Não tem como mais esconder, aleluia. Vai ter que mostrar. Ou mostra, ou então vai morrer. E o que ela foi, essa mulher fez a atitude dessa mulher, aleluia. Para muitos, aleluia. E o Espírito Santo falava assim comigo, no culto, eu estava no culto lá, o Espírito Santo me dizia, olha, para muitos, Joquebede estava arriscando a vida do filho dela. Mas muitos não entendiam que ela botou aquele menino naquela cesta, né? E colocou na beira do rio Nilo. Por quê? Porque ali ela estava querendo usar de alguma maneira para salvar, livrar de Faraó. Aleluia. Ela sabia que colocando aquele menino ali, a direção da vida dele não estava mais na mão dela, mas estava na mão de Deus. Você está entendendo? Porque o seu projeto, muitas das vezes, você quer fazer do seu jeito, do nosso jeito. Mas Deus diz assim, aleluia, através desse versículo: deixe na minha mão. Aleluia. Deixe na minha mão. Agora chegou o tempo de você colocar na minha mão. Ai, decanta, rabá. Chegou o tempo agora de você colocar na mão do Senhor. Ele tem a direção certa. Ai, decanta, rabá. Você vai dizer assim, mas Senhor, tá doendo, aleluia, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é necessário você até ali. Você usar da tua força. Mas chega a hora, aleluia, que é necessário você entregar e deixar Deus fazer. Para essa mulher, aleluia, nessa hora, era difícil. Muito difícil ela pegar aquela criança que estava já tinha livrado ela de tanto tempo da morte e ter que colocar naquele cesto e saber qual a direção que aquela criança ia. Mas ela confiou em Deus. Confie no Senhor. Confie no que Deus te disse, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Confie no Senhor, mulher de Deus. Confie no Senhor, homem de Deus, aleluia. Deixe na mão dele que você vai ver o que vai acontecer. Aleluia, Deus, aleluia, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, hoje talvez você não está entendendo nada. Como eu disse aqui há pouco tempo, a missionária disse, tem coisas que nós não estamos entendendo, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Hoje nós não estamos entendendo nada, mas amanhã nós vamos entender, porque o projeto de Deus não morre. Ai, decanta, rabassa. O projeto de Deus, aleluia, na sua vida, homem de Deus, na sua vida, mulher de Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do santo do Senhor. Deixa Deus dirigir conforme a vontade dele. Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Entrega na mão dele, aleluia. Ainda que seja doloroso você pegar o projeto, colocar ali na beira do rio. Talvez você possa até imaginar assim, mas vai morrer, aleluia. Se tiver algum bicho, alguma coisa daquele rio que pega essa criança, mas Deus sabe o que está fazendo. Se Ele guardou até hoje, Ele vai continuar guardando. Glória. Aleluia, Ele sabe o que está fazendo, mulher de Deus. A Bíblia diz que a sua filha ficou de longe observando, aleluia, que ia acontecer. E a filha de Faraó desceu para se lavar com suas donzelas, aleluia, à margem do rio. Então ela viu, e era no meio do junco, e viu a criada que o tomou. Abrindo, viu o menino, chamava e moveu-se de compaixão. E disse, dos meninos dos hebreus é este, aleluia. Disse a sua irmã, irei chamar uma ama das hebreias para que crie esse menino para ti. Aleluia. E a filha de Faraó disse, vai, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Aleluia. Você está entendendo, o projeto de Deus é muito lindo. Aquela mulher botou o menino no rio, entregou na mão do Senhor. Aleluia. Aí o Senhor fez com que a filha de Faraó fosse tomar banho lá no rio. E lá eles viram essa cesta com essa criança. E a irmã de Moisés ficou só observando de longe. Aleluia. Aí Deus trabalha na nossa vida de uma forma tão linda que nós não entendemos. Aleluia. Essa filha do rei de Faraó pegou, manda chamar uma pessoa para criar um menino. Aí quem Deus manda para criar? A própria mãe do menino.
menino. Aleluia. Você está entendendo como é que Deus faz? Aleluia. Além da mãe, aleluia, a própria mãe, aleluia, levar de volta para os braços. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que a princesa ainda paga um salário. Você está entendendo como é que Deus? Você crê, aleluia, que o Deus da providência é o Deus que faz tudo isso. Aleluia, Ele manda sem você nem imaginar. De onde nem você imagina, Ele manda. Glória. Ai, decanta. Além do menino voltar para os braços da mãe, ainda manda o dinheiro para cuidar. Tá aqui, cuide desse menino. O próprio filho dela. Esse Deus é muito lindo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui, contar um resumo do meu testemunho com essa irmã Alexandre. Quando eu vinha pra cá, a irmã Grace mandou uma mensagem pra mim, me confirmou que eu tava conversando com ela pelo Instagram. E ela disse, você tem um testemunho muito lindo. E a irmã Grace não me conhece, só falei com ela esses dias. Conheço ela só daqui do Pocinho, né? Que eu vejo ela pregando nos cantos. E Deus confirmou que eu vou contar um resumo da minha história, da minha família. Hoje nós estamos servindo ao Senhor desde 2011. A irmã Nara vivia num mundo de farra, de ilusões, de bebedeira, muitas coisas, essas coisas ilícitas. E eu vou resumir. Conheci o meu esposo, o pastor Joab, e nós já vivíamos um bom tempo, né? Nós vivíamos juntos, morava num quartinho perto da minha mãe, que minha mãe tinha ajeitado. E nesse processo nós vivíamos de festa, de farra, nesse mundo que não leva ninguém para no canto, esse mundo de ilusão. Estamos se aproximando agora de festa junina aí, né? E eu digo a você, é uma ilusão. Eu sei que tem pessoas descrentes aqui nessa live. A ilusão maior do mundo que tem é quem vive nesse mundo. Eu digo a você porque eu sofri muito. Achava que isso aí era coisa boa, mas é não. Bom é ter Jesus em nossas vidas. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. E esse processo, eu e meu esposo vivia bebendo muito. E eu tive um filho. Ele tinha quase um ano. Eu e meu esposo separamos. Meu esposo estava bebendo muito. E tanto ele beber, ele se aprofundou na bebida. E eu dizia a ele que nós ia se separar, porque nós tínhamos um filho, nós tínhamos que se aquietar. E resumindo, nós se separamos. Ele começou a beber cada vez mais, perdeu a mãe dele. E durante esse processo, eu também fui viver para um lado, ele viveu para o outro. Aqui e lá nós se encontrava, mas não era aqueles encontros agradáveis, não. E durante esse processo eu conheci Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Através de uma amiga minha do meu trabalho, uma irmã Verinha. E sempre que ela chegasse perto de mim, ela começava a contar os testemunhos que Deus fazia. E eu chegava muitas das vezes de ressaca, no outro dia no trabalho. E eu começava a escutar aquilo, o que Deus fazia através da vida dela. E era uma senhora que não sabia ler, mas ela sabia falar de Jesus. Glória a Deus. Ela me evangelizou, ela me ganhou para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu estou aqui através da vida dela. Uma senhora que não sabe ler e nem escrever, mas sabe dizer que Jesus salva, liberta, cura e batiza. E leva para morar no céu. Aleluia. Glória. E esse processo todinho, eu conheci Jesus, fui para a igreja. E meu esposo caiu numa cirrose hepática. Isso passou mais de 4 anos, nós separados. E eu digo para você, Deus é o Deus que restaura. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não há nada perdido para o Senhor. Deus é o Deus que restitui. Ai, decanta, rabasse. Ele restitui aquilo que para o homem não existe mais vida. Aleluia, e Deus fez isso na nossa família. Aleluia. E esse processo, meu marido começou a beber cada vez mais. Ele ficou num estado, aleluia, que não tinha mais solução. Ele ficou com uma doença que é bem conhecida, cirrose hepática. Para o homem não tem cura, mas para o nosso Deus tem cura. Aleluia. E ele desceu ali naquele hospital do Tarcísio Maia. E eu ia para receber com minha mãe, lá na casa da avó dele, pegar o dinheiro da pensão do meu filho.
E isso fazia mais de 4 anos nós estávamos separados. Eu já servindo ao Senhor. E ele, quando eu cheguei lá, o irmão dele contou, disse, olha, de hoje o Joabe não passa. Ele entrou no Tarcísio Maia e o médico desenganou, mandou chamar a família, disse que é capaz dele chegar nem à noite. É o último estado que ele está. Que ele já tinha ido uma vez, né? E ele foi essa outra vez, o médico disse que ele não tinha cura. Então, na verdade, não tem cura para cirrose hepática, é só a mão do Senhor mesmo. E quando eu subo aquele dali, foi como uma flecha no meu coração. Uma dor rasgou no meu peito, que atravessou. Eu nunca senti aquela dor na minha vida. E eu peguei minha mãe, coloquei na moto, comecei a chorar e fui-se embora, deixar a mãe em casa e corri para o hospital. Irmãos, eu digo a você como é uma cena que você vê assim num filme. Pois pronto, eu cheguei ali no leito masculino do Tarcísio Maia, abri aquelas portas, só tinha cama de um lado, do outro, tudo masculino, e meu esposo estava lá, aleluia, ele estava só o couro de osso, descapelando todinho, o corpo dele descapelando, aleluia. Ele não sabia mais nem estar no mundo, ele já estava delirando, porque quando a pessoa está na ânsia da morte, fica delirando, não sabe nem o que está falando. A irmã dele, quando me viu, foi logo chorando. E eu, sem palavras, eu só roubei o meu joelho no pé da cama e todo mundo ficou olhando. Aleluia, porque é Deus quem faz essas coisas em nossas vidas. Ai, decanta, rabaste. Ainda há vida aí, aleluia. Ainda há solução, mulher, aleluia. Oh, não há nada perdido para Deus. E eu comecei a clamar o nome do Senhor ali. A única oração que eu lembro, eu dizia assim, Senhor, não leve meu esposo. Deixa eu criar ele junto, criar meu filho junto com ele. Nessa hora ali, o Espírito Santo me tomou em oração. Eu não lembro mais nem tanto o que eu falei. Eu sei que o Espírito Santo falou por mim ali naquela hora. E eu creio que naquela hora Deus fez um milagre na vida do meu esposo. Irmão, nós não entendemos nada das coisas de Deus, não. Deus preparou minhas férias. Eu fui até reclamar no RH. Nesse dia eu estava de férias. Fazia pouco dias que eu tinha. As minhas férias era para ser em setembro. Aí você muitas vezes não quer questionar por que isso está acontecendo na minha vida. Eu fui no RH reclamar porque as minhas férias tinham mudado para o mês de fevereiro. Foi justamente no período de carnaval que ele começou a beber cada vez mais, se drogando, e ele caiu nessa situação. Aleluia. Mas Deus tinha um propósito. Era para mim estar naquele hospital, aleluia, para cuidar do meu esposo. Ai, decanta, era para restituir a minha família. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, aleluia, a irmã dele disse assim, olha, o médico disse que ele não tem mais jeito. Eu fui só para casa chorando e disse assim, eu vou ajeitar as coisas e volto. Ai, decanta, rabacei, ele nem sabia que eu estava lá, irmão. Quando foi no outro dia, eu fui e passei o dia todo lá com ele. Eu levei um óleo. Nesse tempo eu estava em outro ministério, não era a Assembleia de Deus. Levei um óleo que sempre nós usava. E comecei a ungir ele, comecei a orar, passar o dia todo orando, ungindo ele. Os lábios dele eram todos escapelando, a pele dele, aleluia, só o couro e o osso. E o Senhor dizendo, ele vai se recuperar, ele vai se recuperar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Chamei o pastor da igreja, mas a esposa dele disse assim, olha, você vai lá, meu filho, aleluia. O pastor disse, eu vou. Mas Deus está dizendo a mim que essa família vai ser restituída. Ai, decanta. E Deus já fez um milagre na vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus fez. E Ele ainda faz. Aleluia. Creia tão somente. Aleluia. Você que talvez tenha assim, meu marido saiu de casa. Ei, mulher, tenha sabedoria de Deus. Vá para os pés do Senhor. Agora não queira só a bênção, não. Você quer o abençoador também. Oh, glória. Aleluia, louvado seja Deus. E ele comecei ali a cuidar dele, aleluia. Quando ele veio tornar, já foi no outro dia. E quando ele abriu os olhos, que viu eu lá, ele disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. E eu vou dizer a você, aquela Nara de antes, aleluia, não existe. Está aqui uma mulher de Deus que Deus mandou, aleluia. Ele disse, está doido. Eu disse, estou doida por Jesus agora, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu disse, eu vou dizer mais a você. Se você agora quiser alguma coisa comigo, é para casar, porque eu sou uma mulher de Deus, aleluia. Eita, Deus, tremendo, Deus vai restaurar a
coração. É o Deus que restaura a vida, restaura a família, restaura casamento. Ai, decanta, rabasse. Não há nada perdido para Deus. E Deus fez, e Deus faz. Glória. E a gente começou, ela se recuperando ali, voltando, e o médico disse, pegou os documentos, os papéis dele e disse, o que é que esse homem está fazendo aqui? Porque esse homem era para estar morto. Aleluia. Esse homem está vivo aqui por uma sorte. Eu disse, não é sorte não, é Jesus. Glória a Deus. É Jesus quem faz e continua fazendo milagre, aleluia. E nós começamos esse processo e nós casamos na igreja e nos serviu para a honra e glória do nome santo do Senhor. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor, onde o Senhor nos mandar. Nós temos que dizer que Deus restaura, Deus restitui, aleluia. E Ele continua fazendo, Ele não parou de fazer milagre, Ele continua fazendo, aleluia. Creia, mulher de Deus, creia, aleluia, que Deus vai continuar fazendo na minha e na sua vida, aleluia. Seja igual essa mulher Joquebede, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje nós estamos ali servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Já está com 3 anos que nós estamos dirigindo congregação, adorando o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Passamos um bocado de tempo agora cuidando de jovem, porque eu amo também cuidar de jovem. Hacemos quantos anos, meu filho? 6 anos à frente de jovem, né? E eu creio que Deus, aleluia, tem muito mais para fazer em nossas vidas. Aleluia, porque Deus, quando restitui, quando Ele faz alguma coisa em nossa vida, é para trabalharmos na obra do Senhor, é para fazer o nome dEle ser glorificado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, então, fique com esta palavra, que assim como você viu a história dessa mulher, dessa guerreira Joquebede, aleluia. Creia que o projeto que Deus colocou, aleluia, que você carrega aí, aleluia, é para a glória do nome santo do Senhor. E através da sua vida, muitas vidas serão salvas, aleluia. Porque através do projeto de Joquebede, que era Moisés, aleluia, muita gente foram salvas. De 70 pessoas que saíram, aleluia, que foi a família de Jacó, José, os irmãos dele, era 70. Você tem noção de quanto Deus multiplicou aquele povo? A Bíblia diz lá na frente, no capítulo, se eu não me engano, 6. Porque a promessa quem fez foi Deus a Abraão. Queria multiplicar aquele povo. Ai, decanta, rabasse. Deus disse entregou uma promessa a você, mulher de Deus. Porque tu está temendo, aleluia. Quem vai fazer Ele na sua vida, quem vai fazer Ele na sua vida é Deus. De 70, foi mais de 600 mil, fora crianças e mulheres. Você tem noção o tamanho, a dimensão da obra que Deus tem para fazer através da sua vida, do projeto que você carrega no teu ventre. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gosto sempre de louvar aquele hino, Árvore Cortada, porque eu digo que esse hino é um hino que é a minha história. A minha família era como uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, aleluia, ao cheiro das águas, o Senhor, aleluia, Ele restituiu. Eu ia perguntar à irmã Alexandre se dava para louvar esse hino. Aleluia, para nós, para me encerrar aqui. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Louve também você aí, aleluia. Você chegou aqui nessa tarde, aleluia. Se você também tem o desejo de se entregar ao Senhor, aproveite a oportunidade. E assim, eu quero aceitar Jesus, aleluia. Eu quero, porque eu tenho um projeto dentro de mim que o Senhor me entregou, aleluia. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, aleluia. Você carrega um projeto, aleluia, e está aí pelos cantos com medo, aleluia, de alguma ameaça, de alguma palavra que você ouviu, aleluia. E talvez você assim, eu não quero mais fazer a obra do Senhor. Deus diz nessa tarde, volte para onde você estava. Continue fazendo a obra do Senhor, porque você carrega um projeto. E através desse projeto, muitas vidas serão salvas. Aleluia! Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Glória! Aleluia, Deus!
Restaura, Senhor, casamentos, Senhor. Restaura as vidas, Senhor. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história ali. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. E Ele está aqui, o Deus que restitui. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Ao cheiro das águas. E se casa envelheceu, na terra só raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. a água já está presente. Ei, mãe, olha, E já foi. começa a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Oh, aleluia! Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. Ele vai restituir. Essa Bahia de Deus é do céu. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Ao cheiro das águas. E se casa envelheceu, na terra só raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai. Vai chegar. Você crê? Tudo vai voltar para o lugar. E decanta, rabacena, canta, e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. E você irá contar. Você vai contar, pode preparar o culto da vitória. Prepare o culto da vitória, que você vai contar o teu testemunho. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós nos servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: Ali tinha estrutura mas veio a morrer, me lembrava da promessa. pra não desanimar. Esta promessa me dizia, esta promessa me garantia. Oh, aleluia, o Deus da restituição está aqui nessa tarde. Ai, decanta, Ele está restituindo. Ai, como o cheiro das águas. Ai, decanta, rabacê. Ele está
Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus fiel. Receba aí, que é do céu, aleluia. Creia tão somente, pode marcar o culto da vitória, porque você vai contar o seu lindo testemunho para a glória de Deus. Obrigada, mamãe. Eita, irmã, foi fogo, hein? Que presença gloriosa nesta tarde, a presença de Jesus neste lugar. Eu já quero orar, o pastor Joab vai orar, encerrando aqui esse trabalho para a glória de Deus. Agradecendo a Deus pela vida da irmã Nara. Glória a Deus que esteve aqui conosco. Deus te abençoe, irmã Letícia e Ariana. Eu vou deixar mais ela ir embora, não. Deixa ela ficar aqui, mas eu. Pastor Joab orando, encerrando. Glória a Deus. Oh, palavra maravilhosa. A presença de Deus está notória neste lugar, irmãos. Pois é. A irmã Nara contou o testemunho, né? De nossas vidas. E que quando o médico disse que preparasse o caixão, que eu estaria morto, depois de uns dias que eu percebi que não tinha morrido ao olho da carne, eu passei em frente a uma congregação pequenininha. Tinha um pastor contando um testemunho de que estava pregando e o esposo de uma das irmãs que estava lá dentro, esperando lá fora. Só que Deus estava revelando a vida do esposo da irmã todinho ao pastor, e ele falando sem saber nem quem era o irmão. Resumindo, quando terminou o culto, o marido da irmã chamou o pastor, brabo, com raiva, invocado, valente, disse: pastor, você falou minha vida todinha, você não tem vergonha não e não tem medo de morrer não? Incrédulo, irmão. O pastor disse assim: tenho não, abençoado, porque eu já morri desde o ano de 1992, foi quando aceitei Jesus. E por onde eu passava eu dizia: aquele médico que disse que eu estava morto estava doido, mas não estava não. Ele disse que eu ia morrer e realmente eu morri para o mundo e nasci para Jesus, para hoje estar aqui dizendo que ainda há esperança. Aleluia, amém? Vou pregar não, vou orar para encerrar. O clima está tão gostoso que dá vontade de ficar aqui, mas eu tenho um compromisso. Daqui a pouquinho vou fazer um exame ali e vai dar tudo certo para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Sou grato a Deus pela vida dessa guerreira, a irmã Alexandra, né? Que aqui nos está dando esse espaço aqui, a confiança. E agradecendo a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito. Eu vi aí a irmã Cícera Érica, né? Entrou aí na live, eu estava acompanhando enquanto a irmã Nara pregava. E tome posse da tua bênção, irmã Érica. Deus é na sua vida. Não desista, continue no caminho, continue na posição, se lance aos pés do Senhor, que vai dar tudo certo. Amém? Muita gente aí comentando. Que Deus abençoe vocês todos. Vamos orar encerrando essa live em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo, Pai Justo e Fiel, diante do Senhor, meu Deus, eu oro, te agradecendo por este momento que o Senhor reservou e separou, para que aqui nós transmitisse a Tua palavra, a Tua presença através dessa live. Pai querido, eu te peço, meu Deus, que no nome de Jesus, continue com a Tua mão estendida, a Tua graça e a Tua misericórdia. A todos, Senhor, que ouviram essa live nessa tarde, que a história também seja assim mudada, o quadro invertido, mudado o cenário, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor. Pai querido, eu oro te apresentando também a Tua serva, que falou aqui no início, quando eu cheguei. Esse trabalho não foi um por acaso, começou nas madrugadas, continua sendo com ela, Pai, porque através desse trabalho a Tua obra avançou, vidas foram libertas, Senhor, cativos foram quebrados, armadilhas desmanchadas. Eu creio no Teu poder sobrenatural através desse trabalho. Pai bendito, abençoa ela em todas as áreas, sua família, seu esposo, tudo aquilo que estiver ao redor também seja abençoado. Pai querido, eu te agradeço por tudo que foi feito nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A irmã Alexandra, Deus obrigado. abençoe. Paz do Senhor, queridos. Até amanhã, se Jesus não voltar, eu estou aqui, né? Deus abençoe vocês.